Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é um instrumento importantíssimo para evitar a ocorrência de novas áreas contaminadas, já que muitas vezes as áreas contaminadas são fruto justamente da disposição irregular desses resíduos. O que eu queria colocar para vocês na aula de hoje, então? As bases jurídicas que formam essa política de resíduos sólidos, elas estão assentadas na Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que teve algumas alterações pelo novo marco do saneamento, mas essas alterações já foram incorporadas na lei, então é só vocês irem lá no site do Planalto e colocar a versão consolidada, que vocês já vão ter a lei toda atualizada com essas alterações que foram feitas em 2020. Eu recomendo a todos que pelo menos vocês deem uma passada de olho nessa lei, porque ela é uma lei que vai ser que traz uma série de obrigações tanto para municípios, para estados, para geradores e inclusive para os consumidores. Então é importante que vocês acompanhem esse movimento, porque a gente tem um movimento muito grande de mercado justamente no sentido de operacionalizar essa lei. O decreto 7.404 de 2010, que é o decreto que regulamenta a lei de resíduos sólidos no âmbito federal, e ainda, no âmbito estadual, aqui no estado de São Paulo, a gente vai ter a Lei 12.300 de 2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e o Decreto 54645 de 2009, que regulamenta essa legislação estadual. Ainda, eu queria destacar a Resolução CONAMA 307 de 2002, que estabelece critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil. Bom, pessoal, então essas são as minhas principais normas, que vão assentar essa política. E quais são, os principais elementos conformadores dela? Ela se assenta na questão da criação dos planos de resíduos sólidos. Esses planos de resíduos sólidos, eles se dão em diversas escalas e para diversos atores. Então, eu tenho o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, eu tenho os planos estaduais de resíduos sólidos, eu tenho os planos microrregionais e de regiões metropolitanas, além dos planos intermunicipais, planos municipais e planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Os planos municipais, eles são a verdadeira base de todo esse sistema. Por quê? Porque a competência pelos resíduos sólidos é competência municipal. Só que o que vai acontecer? Esses planos municipais, eles têm que observar os nortes estabelecidos pelos planos estaduais, que por sua vez observam os nortes desse plano nacional. Ao mesmo tempo, o plano nacional vai incorporar as informações trazidas pelos planos estaduais e os planos estaduais vão incorporar as informações trazidas nesses planos municipais, ou seja, esses são os meus 3 eixos. Eu ainda tenho aqueles planos intermunicipais, quando eu tenho aquelas soluções consorciadas, porque o município às vezes é necessário, é um investimento caro fazer essa questão de resíduos sólidos. Então muitas vezes os municípios vão atuar de forma conjunta. E os planos microrregionais e de regionais metropolitanas. Por quê? Porque as regiões metropolitanas têm toda uma dinâmica que exige que eu faça esses planos conjuntos. E por fim, eu saio agora da esfera pública e vou para a esfera privada, que são os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Esses planos são de competência dos empreendedores privados classificados como geradores de resíduos sólidos, que a lei vai determinar e eu vou apresentar para vocês de forma bem breve. Então, vamos lá. Esses planos de gerenciamento de resíduos sólidos, eles são obrigatórios para todos aqueles geradores de resíduos sólidos, provenientes de serviços públicos de saneamento, industriais, saúde e mineração. Ainda aqueles estabelecimentos comerciais que não gerem resíduos perigosos, resíduos perigosos ou não perigosos, cuja composição e volume impeça equiparação aos domésticos. Então, no caso dos estabelecimentos comerciais que gerem resíduos perigosos, então a gente pode pensar aí em qualquer tipo de
resíduo químico, biológico, que possa ter algum tipo de risco, opa, então já não é mais competência do município fazer esse gerenciamento, ele é que vai ter que fazer gerenciamento. Ou ainda, se o resíduo não for perigoso, então, por exemplo, um shopping center, mas o volume é muito alto, opa, quem vai ter que fazer isso também não é o poder público municipal, vai ser quem é o responsável por essa geração. A construção civil, os terminais de transporte, e aí o porto, o aeroporto, rodoviária e as atividades agro-silvopastoris. Então, todos esses nichos de atividades econômicas, elas vão ter que se responsabilizar por seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, né, no qual ela vai contar ali o que ela faz com o lixo, bem como pela destinação, ou seja, ela já não vai mais poder simplesmente deixar ali na porta e esperar que o poder público pegue, ou depositar e não informar onde ela depositou isso. E aqui é uma oportunidade de trabalho muito interessante para o pessoal da engenharia, seja no sentido de formatar esses planos de gerenciamento de resíduos sólidos, ou ainda no sentido de contribuir com esquemas de coleta e tratamento de disposição, bem como, né, em alguns casos você vai precisar de tratamentos bem específicos desses resíduos, tá? Vamos lá. Qual que é o conteúdo mínimo, né, desses planos de gerenciamento de resíduos sólidos? A descrição do empreendimento ou atividade, né, o diagnóstico dos resíduos contendo a origem, volume, caracterização. E se tiver passivos ambientais, tem que trazer. Esses passivos ambientais são aquela parte das áreas contaminadas. Então, vamos supor que lá na minha empresa eu tenho uma área contaminada, eu vou ter que trazer isso nos meus planos de resíduos sólidos. O que eu estou fazendo para não aumentar essa contaminação? A explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento. A definição de procedimentos operacionais relacionadas às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sobre responsabilidade do gerenciador. Identificação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores. Então, vamos supor que eu sou uma indústria de bebidas e aí eu tenho meus esquemas de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu não vou fazer isso, criar um só para mim. Eu vou pegar todas as empresas que produzem bebidas ali, que estão próximas, e fazer uma solução consorciada e fazer um plano de gerenciamento aí que abarque a todos que estão ali naquele espaço. Ações preventivas e corretivas nesse caso de gerenciamento incorreto, né, ou acidentes, que em muitos casos podem inclusive gerar áreas contaminadas, né, e aí eu tenho que fazer todo aquele dever de comunicação, avaliação preliminar, investigação confirmatória, e tudo isso tem que ser colocado nesse plano de gerenciamento. Então é importante dizer que cada um daqueles geradores que eu falei no slide anterior vai ter que ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Caso contrário, ele não vai conseguir renovar a sua licença de operação. Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos. Ações relativas à responsabilidade compartilhada, que a gente vai entender isso daqui a pouquinho, que eu vou explicar para vocês o que é esse conceito novo, que não confundam com a responsabilidade solidária, né, lá das aulas de direito ambiental. Aqui é outra coisa que eu vou explicar melhor para vocês. As medidas saneadoras dos passivos ambientais, a periodicidade da revisão desses planos, né? Com base, pensando sempre na minha licença de operação, porque toda vez que eu me submeto a uma licença de operação, né, a renovação, eu tenho que apresentar esse meu plano. Então, pessoal, vocês percebem aqui como tem espaço para o engenheiro atuar nesse âmbito privado, nessa questão de resíduos sólidos? Esse é um nicho muito interessante, então sempre que possível acompanhem, né, as discussões que estão sendo promovidas. A CETESB tem promovido várias discussões, lembrando que os municípios, né, nos planos municipais também vão ter que fazer uma série de questões, colocando quais são as medidas que eles fazem em relação ao resíduo. Então eu queria que vocês lessem o texto que eu separei para vocês lá no Moodle, onde eu coloco os principais artigos da Política Nacional de Resíduos Sólidos que tratam desses planos que são trazidos pela lei, que são oportunidades de trabalho para vocês. Bom,
Falando um pouco, né, dessa ideia da responsabilidade compartilhada, o que acontece? A responsabilidade compartilhada, ela vai se referir a um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes e dos consumidores e dos titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrente do ciclo de vida do produto. O que é isso, pessoal? Se a gente estivesse no ensino aí presencial, eu pegaria uma garrafinha de água e mostraria para vocês e diria assim, olha, essa garrafinha de água, até ela chegar na minha mão, ela teve todo um caminho que começa, né, com a mineração do recurso, depois a transformação desse recurso, né, em matéria-prima, a compra dessa matéria-prima, né, desse material plástico para produzir uma garrafa de água, o envase dessa água, o rótulo dessa água, o transporte dessa água até um setor atacadista, a compra desse setor de alguém ali nesse setor atacadista para vender lá no bar da esquina, e eu que fui lá e comprei a água no bar da esquina. Bom, e agora, tendo todo esse ciclo, eu vou beber a minha água e vou jogar fora essa garrafinha no lixo. Esse é o ciclo de vida, né? Era assim que se entendia o ciclo de vida, só que agora, peraí, tem algo errado. Quando eu jogo essa garrafinha, né, no lixo, no cesto do lixo, o ciclo de vida dela não terminou. Para onde vai essa garrafinha? Ela vai para um aterro? Ela vai ser pega por algum cooperado? Ela vai ser efetivamente reciclada e reintroduzida e se transformar numa nova garrafinha? A ideia é que eu comece a pensar que, peraí, essa gestão do lixo não é mais uma coisa que é o caminhão de lixo da prefeitura que vem, que passa, que pega o lixo e leva para o aterro. Não, tem toda uma cadeia que lucra com a dispersão dessa garrafinha que não está sendo chamada. Então, o que acontece? Essa cadeia que lucra com isso vai ter que estabelecer entre elas formas de fazer com que essa garrafinha ela não seja simplesmente descartada, mas ela seja reaproveitada o máximo que for possível, para que eu tenha aí realmente um ciclo de vida e de renovação desses produtos, e que só vá para o aterro o rejeito, que é aquele resíduo, né, que eu não tenho mais como aproveitá-lo. O resíduo sólido é um resíduo que ele permite que ele possa ser reaproveitado. E isso, pessoal, vai ser feito por meio dos acordos setoriais. Então, todas essas pessoas aí, né, todas essas empresas que trabalharam, né, o fabricante, o importador, o distribuidor e o comerciante, vão ter que firmar acordos setoriais entre eles, né, que tem uma natureza contratual, junto com o poder público, de forma a implementar essa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Ou seja, como, né, o fabricante, o importador, o distribuidor e o comerciante vão se responsabilizar para que essa garrafinha seja reciclada e reinserida nesse ciclo produtivo, ou ainda, se não tiver como ser reinserida, contribua para um descarte correto. E, ao mesmo tempo, o consumidor passa a ter outras obrigações que estão previstas na legislação, tá? Então, pessoal, a gente tem, né, a ideia de responsabilidade compartilhada, onde, né, quem gera lixo, de qualquer forma que contribuiu para essa cadeia dessa geração do lixo, vai ter que se juntar, sentar à mesa e formar esses acordos setoriais. E aí vem um conceito muito importante que tem sido muito debatido, que é a ideia da logística reversa. A logística reversa, ela é um instrumento que permite justamente que eu faça, pelo meio de um conjunto de ações e procedimentos, a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial
para o seu reaproveitamento. Então, o que acontece com isso daqui? Aquela minha garrafinha de água, ela tem que voltar a se transformar em material plástico. Ou, quando isso não for possível, eu tenho que garantir a destinação final ambientalmente adequada. Esse é um tema que está em grande debate, que está gerando uma série de oportunidades de emprego e que, aqui no caso do estado de São Paulo, a gente já colocou metas para as empresas cumprirem. Então, a Covid atrasou isso um pouquinho, mas em virtude, mas ainda assim vão ser implementadas essas metas. Então, as empresas, para fazer o seu licenciamento na renovação de operação, vão ter que apresentar o que elas têm feito para a questão da logística reversa, para implementar essa logística reversa. E aí a gente já tem várias empresas que isso está funcionando. Então, setor de embalagens, setor de eletrodomésticos, setor de lâmpadas, setor de remédios. Então, todo o setor de pilhas, setor de óleo, todos eles vão ter que trazer elementos para a CETESB para dizer, olha, estas são as ações que eu estou tomando para fazer com que se viabilize essa logística reversa, ou seja, que esse material volte para o meu ciclo produtivo ou que eu garanta a sua destinação correta. E aí a gente tem alguns exemplos. Eu não sei se vocês viram uma propaganda da Natura que ela falava que se você levasse um número X de embalagens dos produtos dela, ela te dava um brinde de cosméticos. Isso é um esquema de logística reversa, tá? Então, por que ela está fazendo isso? Porque a Natura é legal? Porque ela tem uma preocupação ambiental? Pode até ser, mas também porque ela tem uma obrigação vinculada à ideia de logística reversa. E aqui é mais uma oportunidade para vocês, pessoal, de trabalho. Você tem uma série de, a gente chama elas de trash companies, que são companhias dedicadas a criar esquemas para otimizar essa logística reversa, para ajudar o gerador a captar o seu resíduo e fazer o link direto com quem trata desse resíduo, tá? Então aqui, pessoal, eu separei para vocês uns links, de quais são os termos de compromisso de logística reversa que já foram assinados, ou seja, aqueles acordos setoriais estaduais, e aqui os acordos setoriais nacionais. Então, deem uma olhada. E além disso, pessoal, eu coloquei para vocês um vídeo muito bacana da Lia, da CETESB, que é a responsável pela questão da logística reversa na CETESB, onde ela explica como funciona essa logística aqui no estado de São Paulo, quais são as características, como tem sido implementado e as potencialidades desse instrumento. É um vídeo que vale muito a pena para vocês conhecerem as potencialidades desse setor, tá? Bom, pessoal, aqui que eu queria terminar, aliás, não, deixa eu voltar rapidinho. Eu ainda queria colocar para vocês que a gente tem um sistema online de gerenciamento de resíduos da construção civil, que é o SIGOR. O SIGOR, a ideia é que ele abarcasse outros setores e não só a construção civil, mas por enquanto ele só está funcionando para esse setor. E é muito interessante porque é um sistema declaratório de resíduos, Então, esses resíduos da construção civil, a fonte geradora e transportadora, que é basicamente para evitar aquele problema das caçambas ilegais, elas contabilizam quanto foi entregue, quanto realmente a transportadora recebeu e quanto foi eventualmente tratado. Então, é algo muito interessante que vale super a pena também vocês darem uma acessada no SIGOR para ter maiores informações. Então, para conclusão, pessoal, o que eu queria colocar para vocês? Que a questão do resíduo sólido, ela tem trazido cada vez mais obrigações para o setor privado, Então, a gente tem os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, mas ela também tem trazido várias obrigações para o setor público. Uma dessas obrigações, inclusive, vai fazer com que as prefeituras tenham até o final do ano que vem para cobrar pelo serviço de coleta de resíduos sólidos sob pena de renúncia fiscal.
A gente tem aí esses esquemas de responsabilidade compartilhada que se manifestam principalmente pelas ações de logística reversa, né, que são organizados por esses acordos setoriais, mas ele traz obrigações para todo mundo, né, tanto para o setor de serviços, tanto para os consumidores, tanto para o poder público, né? E ele gera inúmeros empregos, tanto para os escritórios de advocacia, na hora de redação desses acordos setoriais, mas também para os escritórios de engenharia. Porque quem é que vai ter que fazer o desenho desses planos, né? Seja de gerenciamento, seja de gestão, é basicamente o pessoal da engenharia. Então é uma oportunidade muito bacana para vocês aproveitarem. Então, se informem, porque isso vai ser um diferencial no currículo de vocês, tá? Então eu vou concluir por aqui. Hoje é uma aula bem curtinha, mas assistam o vídeo da Lia, que é um vídeo mais longo, que ela fala da cereja do bolo desse sistema, que é o que o mercado mais tem demanda, que é a ideia de logística reversa, tá? Um abraço para vocês. Até a próxima!